Graça e paz, livres em Cristo, uma boa tarde para você. Eu espero que essa tarde esteja sendo uma tarde de bênçãos na sua vida. E mesmo que existam problemas e dificuldades, confie no Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Apenas confie nele. Apenas creia que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está no controle da minha e da sua vida. Eu quero convidar você nesse momento a orar junto comigo, pedindo ao Senhor luz e clareza no texto bíblico que nós vamos ler nesse momento. Amém? Feche seus olhos, oremos ao Pai. Pai Santo, pedimos que o Teu Espírito seja derramado sobre nós e haja clareza e entendimento acerca do texto que nós vamos ler. Revela Cristo a nós, Pai, e leva-nos a uma intimidade profunda com o nosso Senhor. É o pedido que te fazemos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. O texto que nós vamos ler nesse momento é o texto de 1 João, capítulo 3, verso 1. E a palavra do Senhor Deus diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amém? Queridos, esse texto que nós acabamos de ler nos ensina preciosas lições. Por exemplo, o início aqui começa dizendo: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Isso é um fato, queridos. Deus derramou sobre nós um amor poderosíssimo, maravilhoso. Quando é que esse amor foi derramado sobre nós? Talvez você diz, foi derramado sobre nós na cruz do Calvário, quando Jesus se entregou no nosso lugar. Mas a grande realidade é que quando olhamos as Escrituras de modo amplo, vemos que esse amor foi derramado sobre nós antes da criação do mundo. Antes da fundação do mundo, o amor de Deus já foi derramado sobre nós. Antes mesmo de você e eu antes mesmo que nós existíssemos, Deus derramou o amor dele sobre nós. Isso é maravilhoso demais, porque o amor de Deus de fato é um amor incondicional. Porque se houvessem condições para o amor de Deus, nós estaríamos perdidos, obviamente. Imagina se você tivesse a capacidade de saber que uma pessoa que você ama muito, um amigo seu, alguém que você admira demais, um cônjuge, seja o que for, se você tivesse a capacidade de ver o erro, a falha, a mentira, o engano, a traição, seja o que fosse, antes que qualquer coisa acontecesse, você continuaria amando essa pessoa. Você continuaria amando aquela pessoa que te abraça, mas por trás de você fala mal de você, critica você, fala do seu nome, se levanta contra você, você continuaria amando? O amor de Deus foi derramado sobre nós, mesmo nessas condições. Ele olhando dos céus para nós e vendo todos os erros que você e eu cometeremos, Ele já tinha visto antes mesmo de nos criar. E mesmo assim, Ele continua te amando, me amando. Isso é maravilhoso demais, porque sabendo quem nós somos e o quanto nós falhamos em quem deveríamos ser, Deus não remove de sobre nós o amor dEle. Ele mantém o amor dEle sobre nós, ainda que esse amor doa muitas vezes, porque o Pai corrige ao Filho que ama, aquele a quem Ele quer bem. Então, às vezes, o amor de Deus nos corrige, nos disciplina. Às vezes apanhamos, levamos os açoites da ira de Deus, mas o açoite da ira de Deus não pela ausência do amor, mas sim pelo amor de Deus pleno derramado sobre nós. Agora, esse amor foi manifesto diante de nós, trazendo à luz a consciência da gloriosa ação desse amor, quando Ele, em João capítulo 3, verso 16, amou você e eu de tal maneira, de uma forma tão grandiosa, que Ele deu o Filho unigênito. Até aquele momento, era o único Filho para morrer no meu e no seu lugar. E eu digo até aquele momento porque o verso segue dizendo o seguinte: veja que grande amor o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por que nós somos filhos de Deus? Porque fomos adotados pelo Pai. Aquele que antes entregou o seu único filho, o Filho unigênito. Agora, nós já não olhamos para Jesus mais como o unigênito do Pai, mas sim como o primogênito do Pai. O primeiro dentre muitos irmãos que fomos nós transformados pela adoção, pela misericordiosa graça de Deus e a propiciação do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário em nosso lugar. Isso já é mais que suficiente para nos levar a adorar a Deus, a cultuar a Deus, a orar ao Senhor, a buscar intimidade com Ele. Mesmo que Ele não fizesse mais nada, Ele nos livrou da condenação e da morte. E além de nos livrar, inimigos dEle, Ele nos livrou, mesmo quando éramos inimigos. E além dEle nos livrar da morte, nos transformou em filhos, nos adotando. E a adoção é algo maravilhoso, porque você ama o filho que você tem, que foi gerado de você, o seu filho que saiu de você, você ama, e você não tem outra opção senão amá-lo,
Porque você não pôde escolher a cor do cabelo, a cor dos olhos, não pôde escolher nada. Você não pôde escolher aquele ser. Aquele ser veio e você o amou incondicionalmente. Agora, quando você adota uma criança, você olha para a criança, você se identifica com ela, você a ama mesmo antes que ela passe a ser sua. Você, antes de adotá-la, só ao ir visitar, ao se encontrar com essa criança, você já começa a se apaixonar por ela e o amor vai sendo produzido dentro do seu coração. Da mesma forma, Deus, antes de nos adotar como filhos, na criação do mundo, na fundação do mundo, decidiu nos amar e nos adotar como filhos de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso nessa manhã, nessa tarde, porque essa é a realidade. Somos filhos de Deus pela misericórdia do Senhor. Agora o texto prossegue dizendo: por isso o mundo não nos conhece. E de fato, o mundo não nos conhece. E nem pode nos conhecer. Se o mundo nos conhecesse, nós amaríamos as coisas do mundo e o mundo nos amaria. O mundo não nos conhece, sabe por quê? Porque não pôde conhecer o nosso Pai. E nós estamos guardados na poderosa e potente mão do nosso Pai. Por isso, o mundo não nos conhece, sabe, os prazeres do mundo. Às vezes você já viveu tanto tempo enquanto inimigo de Deus, vivia nas bebedeiras, vivia nas coisas que ofendem a santidade de Deus, mas a partir do momento em que você se converteu a Cristo Jesus, nosso Senhor, você passou a ser uma nova criatura, e essa nova criatura não conhece mais os prazeres do mundo, abandona aquilo que ofende a santidade de Deus, por amor ao Pai, por gratidão a tudo que Ele fez por nós, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso é maravilhoso demais, e o texto prossegue dizendo: o mundo não nos conhece, porque não pode, porque não o conheceu. Lembra que Jesus disse a respeito do Espírito Santo? Vocês conhecem o Espírito que vai ser derramado sobre vocês. O mundo não conhece, vocês conhecem porque Ele habita no meio de vocês. Mas quando eu for, Ele estará em vocês para sempre. Nós conhecemos o Pai por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio do Espírito Santo que nos foi concedido. E isso é graça sobre graça. O significado da palavra graça, na sua mais profunda raiz, é Deus habitando em nós. Não apenas favor não merecido, mas o favor não merecido de ter Deus habitando em nosso ser. Temos a marca do Pai, temos a aliança com o Pai, porque Ele nos adotou como filhos através de Jesus Cristo. Você pode dar graças a Deus por isso. Eu quero convidar você nesse momento a orar comigo, agradecendo ao Pai por essa tarde e por essa palavra e mais esse ensinamento que o Senhor nos dá. Pai Santo, graças te damos por essa palavra e pedimos ao Senhor que ela traga luz ao nosso ser, mude o nosso comportamento. Pai, aqueles que estão vivendo no medo, que estão vivendo, Pai amado, guiado por preocupações, que eles compreendam nessa tarde: somos filhos de Deus, somos filhos de Deus não porque escolhemos ser seus filhos, Pai amado, porque éramos inimigos do Senhor, mas o Senhor nos amou e nos adotou como filhos, Pai amado, e nos deu graça e colocou em nós o Teu Santo Espírito para nos conduzir. Apesar das lutas e dificuldades, temos a certeza, o nosso Pai está cuidando de nós. Obrigado, Senhor. Guarda os Teus filhos, dai-nos uma tarde abençoada, assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua tarde, fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, não tenha medo, tenha fé. Deus te abençoe.